Oi, gente, aqui é a Lívia, monitora do módulo de metabolismo, e hoje a gente vai falar sobre o GT6, que é a parte de metabolismo de lipídios. Começando aqui só mostrando os tópicos principais que a gente vai abordar na monitoria, começando com a revisão da parte de digestão e absorção dos lipídios, depois transporte, formação de depósitos de gordura, lipoproteínas, liberação de energia a partir dos triglicerídeos e, por último, a cetogênese. Agora, começando aqui com o processo de digestão. Eu coloquei aqui as gorduras mais importantes que são ingeridas na dieta e são justamente os triglicerídeos, mas também vai haver fosfolipídios, colesterol, ésteres de colesterol. E assim, como é que vai iniciar todo esse processo de digestão? Na boca, quando o alimento é ingerido, já ocorre a produção da lipase lingual. Só que essa lipase lingual é uma enzima que ela só vai ser ativada em pH ácido. Então, ela vai ser deglutida junto com o alimento. Chegando no estômago, essa enzima vai ser ativada e vai ter a pequena participação no processo de digestão. A ação da lipase lingual é tão insignificante que tem livros que nem mencionam ela, mas é bom saber que existe. Beleza, isso está ocorrendo no estômago. Vai ocorrer o esvaziamento gástrico, a gordura vai chegar no intestino. E aí é que vai começar, de fato, todo o processo de digestão, onde a principal enzima que vai atuar vai ser a lipase pancreática. Mas, de novo, vai ter a ação de outra enzima, que é a lipase entérica. Só que ela é muito significante, então a principal mesmo vai ser a lipase pancreática. Só que, para ajudar a ação dessa enzima, existe o papel de outras substâncias, que são os sais biliares, que vêm da bile, vocês lembram? Pronto. Os sais biliares, quando eles chegam no intestino, eles vão atuar emulsificando aquelas grandes gotas de gordura que vão chegar no intestino, transformando em emulsões pequenas, para justamente facilitar o acesso das enzimas digestivas a essas gotas de gordura. Terminando, o processo de digestão no intestino, os fosfolipídios também foram digeridos pela fosfolipase A2, os ésteres de colesterol pela colesterol-esterase, então vai juntar todos os produtos de digestão numa partícula chamada micela, que é justamente os produtos da digestão em volta dos sais biliares que vão ser importantes para transportar esses produtos até a borda em escova do intestino, para que eles possam ser absorvidos. Aqui, só mostrando a ação da lipase, onde o triacilglicerol vai ser degradado em monoacilglicerol e ácidos graxos livres. Depois de toda a digestão, os produtos da digestão, como eu tinha falado, vão se juntar nas micelas, envoltas pelos sais biliares, que são anfipáticos, para que eles possam ser carregados até a borda em escova do intestino e serem absorvidos por difusão simples, já que são solúveis na membrana celular, Essa imagem só ilustrando um pouco o processo, inteiro. Aqui, grandes glóbulos de gordura, que chegam no intestino, vai ocorrer a ação dos sais biliares, que vão transformar em emulsões menores, Vai ter a ação também da colipase, que é um cofator proteico que é secretado pelo pâncreas, que ele vai justamente afastar esses sais biliares para que as enzimas digestivas, como a lipase pancreática, consiga agir na gotícula de gordura. Depois que ocorrer todo o processo, vai ter os produtos da digestão, ácidos graxos, monoacilgliceróis, colesterol, que vão se unir na forma de micelas para que eles consigam ser carregados até a borda em escova do intestino e serem absorvidos. Lembrando que aqui os sais biliares vão ser liberados para serem reutilizados novamente, e só os produtos que vão ser absorvidos pelos enterócitos. Chegando no enterócito, que é a célula intestinal, os ácidos graxos e os monoacilgliceróis vão em direção ao retículo endoplasmático liso, onde eles vão se recombinar em triglicerídeos. Saindo aqui, eles vão se unir ao colesterol e a algumas proteínas e vão se transformar no que é chamado de quilomicro. O quilomicro ele vai ser muito grande, então ele vai passar pelo aparelho de Golgi, que é o complexo de Golgi, onde eles vão ser armazenados em vesículas e vão sair do enterócito por exocitose. Como é muito grande o quilomicro, então ele não vai conseguir ir direto para o capilar. Ele vai pelo ducto linfático para, a partir daí, alcançar a corrente sanguínea. E aqui, só especificando um pouco mais sobre os quilomicros, É importante saber bem a constituição dele. E eles são constituídos principalmente por triacilgliceróis, mas vão conter também fosfolipídios, colesterol e as proteínas, que é justamente a apoproteína B em menor quantidade, mas elas vão ser muito importantes na estabilidade do quilomicro, que vai impedir justamente a aderência às paredes dos vasos linfáticos. E a partir daí, os quilomicrons, pelo
os vasos linfáticos vão chegar até a corrente sanguínea. Coloquei essa imagem de novo, só para vocês analisarem bem de novo, né? Aqui é a composição do quilomicron, colesterol, triacilgliceróis, apoproteína B, né? Pronto, agora chegando aqui na parte de formação dos depósitos de gorduras. Vai ser todo um processo continuado. A gente acabou de ver todo o processo de digestão, absorção, chegou aqui no enterócito, ocorreu a formação do quilomicron, o quilomicron foi pela linfa, chegou na corrente sanguínea. O que é que vai acontecer? O quilomicron, como a gente viu, ele é composto pelo quê? Por triglicerídeos, por fosfolipídio, por colesterol e por proteínas. Sendo que o principal constituinte são justamente os triglicerídeos. Então, à medida que ele vai passando pela corrente sanguínea, que ele vai passando pelos tecidos, esses triglicerídeos eles vão sendo liberados. Como é que isso vai acontecer? Alguns tecidos, os tecidos adiposos, tecidos musculares, eles vão produzir uma enzima chamada lipase lipoproteica. E qual é o papel dessa enzima? É justamente quebrar os triacilgliceróis em ácidos graxos livres e glicerol para que eles possam entrar dentro dos adipócitos, por exemplo, porque o triacilglicerol intacto ele não conseguiria entrar. Então, essas substâncias entram nos adipócitos e chegando dentro dos adipócitos, eles vão se recombinar novamente em triacilgliceróis para ser armazenado. Ou então, eles podem ser utilizados também como fonte de energia para as células que estão precisando de energia no momento. Mas como é que a lipase lipoproteica vai ser ativada? Os quilomicrons, quando eles estão passando pela corrente sanguínea, eles recebem algumas apoproteínas. Uma delas vai ser a apoproteína C2. E elas recebem essa apoproteína do HDL, que a gente vai falar direitinho mais na frente. Mas é importante saber que o quilomicron está com a apoproteína C2 e é justamente essa apoproteína que vai ativar a lipase lipoproteica para que seja possível ocorrer todo esse processo. Beleza, o quilomicron perdeu uma parte dos triglicerídeos, né, que foi armazenado ou então utilizado como energia e restou o quilomicron remanescente. O que é que vai acontecer com esse quilomicron remanescente? Ele vai continuar na corrente sanguínea até chegar no fígado. Chegando no fígado, os quilomicrons remanescentes vão ser endocitados por intermédio de receptores. Assim como o HDL transferiu ao quilomicron na corrente sanguínea a apoproteína C2, eles transferiram também a apoproteína E. E essa apoproteína vai ser importante para quê? Para quando o quilomicron remanescente chegar aqui no fígado, essa apoproteína vai se ligar aos receptores do fígado e elas vão ser endocitadas para dentro do fígado ocorrer todo o processo de metabolização. Pronto, essa parte é basicamente isso. Nessa parte aqui eu só coloquei resumidinho, que eu acabei de falar, né? Grande parte dos quilomicrons é removida na circulação, à medida que passam pelos tecidos, né? Quando a enzima lipase lipoproteica ela é ativada, ela vai hidrolisar os triglicerídeos, né, dos quilomicrons em ácidos graxos e glicerol, que podem ser usados tanto para geração de energia como para estoque no tecido adiposo. Aí os quilomicrons remanescentes vão ser metabolizados no fígado. Lembrando que tudo isso está acontecendo em que estado a pessoa está? Justamente no estado alimentado, que é quando a pessoa acabou de se alimentar, ocorreu todo aquele processo da digestão e absorção da gordura, tem muita gordura no sangue, por isso a presença de muitos quilomicrons. E uma coisa importante, quando a pessoa está no estado alimentado, qual é o principal hormônio que é liberado? Quando tem abundância de nutrientes no sangue? Vai ser justamente a insulina. E a insulina ela vai ser muito importante nessa questão de depósitos de gordura. Por quê? Porque um dos papéis da insulina, entre vários, vai ser justamente ativar a lipase lipoproteica, que é aquela enzima, lembra que a gente acabou de falar, que vai hidrolisar os triglicerídeos em ácido graxo e glicerol, que vão tanto poder ser usados como combustível, como para armazenamento de gordura, e ela vai inibir a lipólise, que a lipólise ela vai ser promovida principalmente por uma enzima chamada lipase sensível ao hormônio. E a insulina ela justamente vai inibir essa enzima e ativar a lipase lipoproteica. Pronto, essa imagem aqui
Tá só resumindo, né, todo o processo, todo o metabolismo do quilomicron, aqui que é formado nos enterócitos, né, no intestino. Lembra que já tem a apoproteína B lá no enterócito. Aí quando ela chega na corrente sanguínea, ela recebe a apoproteína C2, que vai ser responsável por ativar a lipase lipoproteica, e a apoproteína E, que ela vai ser justamente responsável por se ligar aos receptores no fígado para que elas possam ser endocitadas, né? Aqui ele mostra justamente que essas apoproteínas vão ser liberadas a partir do HDL, que a gente vai ver mais na frente. Mas enfim, o quilomicron com a maior quantidade de triacilglicerídeos, né? Tá aqui nos capilares, na corrente sanguínea. E aí a apoproteína C2 ativa a lipase lipoproteica e acontece todo aquele processo dos ácidos graxos livres. Gente, lembrando que os ácidos graxos livres, eles só circulam na corrente sanguínea ligada à proteína albumina, viu? Não esqueçam disso. Enfim, aí podem ser usados como combustível, como depósito de gordura. E aí restam os quilomicrons remanescentes. Com a apoproteína E, né, que vai se ligar ao receptor no fígado para ser endocitado. É basicamente isso. E agora vamos falar sobre as lipoproteínas. O que são essas lipoproteínas? Elas vão ser justamente partículas pequenas, né, que vai ser muito parecida com os quilomicrons. Vai ter os mesmos constituintes, triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e proteínas. O que vai mudar basicamente é a porcentagem de cada constituinte desse. E a função principal das lipoproteínas, de uma maneira geral, né, vai ser transportar os lipídios pelo sangue, na corrente sanguínea. E vão existir 4 tipos de lipoproteínas principais, que são produzidas no fígado, né? Muito importante. Vai ter a VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Assim, gente, quanto mais proteínas, maior a densidade. Então, o VLDL ele tem pouquíssima proteína e tem muita quantidade de triglicerídeos. Então, ele vai ser de baixa densidade. E qual é a função principal do VLDL? É justamente levar triglicerídeos para os tecidos periféricos, já que a grande parte dele é composta por triglicerídeo. Aí depois vai ter o IDL. O IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária, é como se fosse um remanescente do VLDL. À medida que o VLDL vai passando pela corrente sanguínea, ele vai liberando, né, os triglicerídeos, então vai se transformar no IDL depois, que é justamente, ele já vai ter uma porcentagem menor de triglicerídeo e uma concentração maior de colesterol e fosfolipídio. Porque como ele vem do VLDL e o VLDL perdeu o triglicerídeo, vai resultar justamente no IDL. Aí, continuando. À medida que o IDL também vai passando, ele perde mais triglicerídeos e se transforma no LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. A lipoproteína de baixa densidade, ela já vai ser praticamente nada de triglicerídeos, porque já foi todo liberado para os tecidos, e vai ter muita concentração de colesterol e fosfolipídio, né, e proteínas. Então, qual vai ser a função principal do LDL? É levar colesterol para os tecidos periféricos, já que esse é o principal constituinte dele. Então, à medida que ele vai passando pela corrente sanguínea, ele vai liberando colesterol para os tecidos. E depois de fazer seu papel, eles vão ser endocitados pelo fígado novamente para ser metabolizado. Tanto o IDL, ele pode entrar no fígado por meio da apoproteína E, da mesma forma do quilomicron, como o LDL, que é por meio da apoproteína B. Da mesma forma também. Endocitose mediada por receptores das apoproteínas. E por fim vai ter a HDL. A HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que ela vai ter uma concentração elevada de proteínas. A HDL ela já vai ter um papel oposto da LDL. A LDL, a função principal dela, né, é levar colesterol para os tecidos periféricos. O HDL ele vai justamente trazer o colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, para ser metabolizado no fígado. Por isso que ele é conhecido como colesterol bom, justamente porque ele está trazendo o colesterol para o fígado. E o LDL é considerado colesterol ruim porque ele está levando o colesterol para os tecidos periféricos, entendeu? Está saindo do fígado e está levando para os tecidos periféricos.
E outra função muito importante do HDL é justamente que ele é reservatório das apoproteínas. A gente até viu nos slides anteriores que a HDL vai liberando por quilomicron, por exemplo, a apoproteína C2, que é importante para a ativação da lipase lipoproteica. Então, ele também vai ser importante nesse sentido. E aqui, só para vocês entenderem melhor, a VLDL sendo produzida no fígado, né, levando triglicerídeos em direção aos tecidos periféricos. Aqui só mostrando que o principal constituinte é os triglicerídeos. Então, aqui na corrente sanguínea, os triglicerídeos vão ser liberados da mesma forma, né, que os quilomicrons, pela lipase lipoproteica. E aí, quando ele perde os triglicerídeos, ele se transforma na IDL, que já vai ter uma concentração um pouco maior de colesterol e menos triglicerídeos. À medida que ele passa também pela corrente sanguínea, ele vai ser transformado em LDL, que o principal constituinte vai ser colesterol, inclusive sua função principal vai ser justamente levar colesterol para os tecidos periféricos e, posteriormente, ele ser endocitado pelo fígado, né, para ser metabolizado. Aqui eu só botei essa imagem para mostrar basicamente a porcentagem de cada constituinte, ó. Aqui é a VLDL, LDL, HDL, né, com o constituinte principal de proteínas. Pronto, gente, agora fazendo só um resumão de tudo que a gente acabou de falar. Primeiro você vai ingerir, né, a gordura, vai ocorrer todo aquele processo de digestão e absorção no intestino. Nos enterócitos vai ocorrer a formação do quilomicron, que por ser muito grande, vai em direção ao ducto linfático e chega na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, à medida que os quilomicrons passam pelos tecidos periféricos, eles vão liberando triglicerídeos, que podem ser usados tanto como combustível como para armazenamento, através da enzima lipase lipoproteica, que vai hidrolisar esses triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol. Lembrando que os ácidos graxos livres, eles quando estão na corrente sanguínea, sempre são transportados associados à proteína albumina, muito importante. Enfim, os triglicerídeos são liberados, o que sobra é chamado de quilomicron remanescente, que eles vão ser justamente endocitados pelo fígado para lá serem metabolizados. Outra coisa importante é a respeito das lipoproteínas, que elas são produzidas no fígado, e a função principal delas vai ser justamente transportar os constituintes lipídicos pela corrente sanguínea. Primeiro vai ocorrer a produção da VLDL, né, no fígado, onde o principal constituinte vai ser o triglicerídeo, que é justamente para levar esses triglicerídeos para os tecidos periféricos. À medida que ele perde esse constituinte, através da enzima lipase lipoproteica, né, ele se transforma em IDL, que é conhecido também como remanescente do VLDL. Ele já vai ter menos triglicerídeos, né, já que foi perdido, e uma maior concentração de colesterol e fosfolipídio. E continuando na corrente sanguínea, ele perde mais triglicerídeos, se transformando em LDL. O LDL vai ter praticamente nada de triglicerídeo e vai ter a concentração principal de colesterol. Então, a função principal dele vai ser levar colesterol para os tecidos periféricos. E depois de fazer seu papel, ele vai ser endocitado pelo fígado e lá metabolizado. Outra lipoproteína que não está aqui é a HDL, ela vai ser produzida no fígado, só que ela vai ter um papel inverso da LDL. A HDL ela vai trazer o colesterol dos tecidos periféricos para o fígado para lá ser metabolizado. O colesterol em excesso aqui, ele tanto pode ser excretado pela bile, como ele pode ser usado para a produção de sais biliares. Basicamente isso, gente. Agora, falando aqui sobre a liberação de energia a partir dos triglicerídeos, vai acontecer o seguinte. Quando as pessoas passam muito tempo sem se alimentar, que é a situação de jejum, o nosso organismo ele vai precisar de energia. Então, uma das formas dele conseguir adquirir essa energia é por meio da lipólise. E o que é isso? Vai ser justamente a degradação dos triglicerídeos, que estão armazenados, né, em glicerol e ácidos graxos para poder eles serem posteriormente usados como fonte de energia. O glicerol, assim que ele é formado, ele normalmente vai em direção ao fígado para entrar na via da gliconeogênese, né, sendo transformado em glicose, que vai ser usado como fonte de energia. E os ácidos graxos livres vai para a corrente sanguínea para ser usado pelos tecidos periféricos ativos, que estão precisando de energia no momento.
Lembrando que os ácidos graxos livres, eles sempre circulam na corrente sanguínea associada à proteína albumina. E essa degradação vai acontecer justamente por meio da enzima lipase hormônio sensível, que é o oposto daquela enzima lipase lipoproteica. Essa daqui vai justamente degradar os triglicerídeos para eles posteriormente serem usados como fonte de energia. E assim, alguns hormônios vão auxiliar em todo esse processo. Quando o nosso corpo está em jejum, qual é o principal hormônio que vai estar presente? É justamente o glucagon. E esse hormônio ele vai ser muito importante porque ele vai justamente ativar a enzima lipase hormônio sensível. É um dos papéis desse hormônio. Assim como em casos de estresse ou atividade física, onde a epinefrina e norepinefrina é liberada, também vão atuar ativando a lipase hormônio sensível. Glicocorticoides também, em excesso, ativam essa enzima. Inclusive, ela vai ter um efeito acetogênico, que a gente vai falar mais na frente. O hormônio do crescimento também atua nesse sentido e o hormônio tireoidiano também atua no sentido de degradar os triglicerídeos. Certo. Como eu acabei de falar, né? A degradação dos triglicerídeos vão formar ácidos graxos e glicerol. O glicerol normalmente vai até o fígado, onde vai entrar na via da gliconeogênese, né, para transformar em glicose e ser utilizado como fonte de energia. E os ácidos graxos, eles vão via corrente sanguínea até os tecidos periféricos ativos que estão precisando de energia para lá serem oxidados e utilizados como ATP. Os ácidos graxos, como eu falei agora, eles precisam ser oxidados para ser usados como fonte de energia. E onde é que vai ocorrer esse processo? Dentro das mitocôndrias. Então, quando o ácido graxo chega no tecido que vai ser utilizado, ele vai precisar entrar na mitocôndria. E como isso vai acontecer? Os ácidos graxos, geralmente, eles são de cadeia longa. Então, para ele conseguir entrar nessa membrana mitocondrial externa, ele vai precisar se tornar ativo. E ele vai fazer isso justamente se juntando à coenzima A através dessa enzima. Então, o ácido graxo se torna ativo se juntando à coenzima A e consegue passar pela membrana mitocondrial externa. Chegando aqui, o acil-CoA graxo, ele vai se desligar da coenzima A e se ligar à carnitina. A carnitina ela é uma substância carreadora que vai justamente ajudar, facilitar, né, a passagem do ácido graxo para a matriz mitocondrial. Então, aqui o que é que vai acontecer? A acil-CoA graxo se desliga da coenzima A e a carnitina é ligada ao ácido graxo. Isso tudo por meio da enzima CPT1. Então, forma esse composto, né? O ácido graxo ligado à carnitina. Na membrana mitocondrial interna vai existir um transportador, que é justamente a translocase. E o que ela vai fazer? Ela vai ficar passando a carnitina de dentro para fora para justamente ir facilitando esse processo. E aqui, como o ácido graxo está ligado à carnitina, quando a translocase passar a carnitina para dentro, o ácido graxo vai de carona e vai conseguir chegar na matriz mitocondrial. Chegando na matriz mitocondrial, vai ocorrer o desligamento do ácido graxo e da carnitina, sendo a carnitina liberada para voltar, para ocorrer todo o processo novamente. E o ácido graxo vai se ligar com a enzima A, se tornando ativo para ocorrer todo aquele processo de beta-oxidação. Então, o que é que precisa saber basicamente dessa parte? Saber que a beta-oxidação dos ácidos graxos vão ocorrer nas mitocôndrias e que existe uma substância carreadora que vai facilitar todo esse processo chamado carnitina. Certo, gente, como eu acabei de falar, os ácidos graxos eles vão chegar na mitocôndria, né? Então, lá vai acontecer essa série de reações que é a beta-oxidação até ser formado várias unidades acil. Por exemplo, se chegar um ácido graxo aqui com 16 carbonos, vai ser formado 8 compostos de acetil-CoA. Porque como tem aqui, ó, a beta-oxidação ela vai cortar 2 unidades de carbonos acil de todos os ácidos graxos. Então, os ácidos graxos vão sendo quebrados até ser formados todos os compostos de acetil-CoA, o quanto for possível ser formado. E é justamente esse composto que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, assim, inclusive, se for formado muito composto de acetil-CoA, mais do que o ciclo de Krebs consegue metabolizar, vai ter um excesso aqui de acetil-CoA, um excesso desse composto, que vai causar justamente a cetose, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Essa parte aqui, só dando uma resumida, aqui está mostrando, né, a degradação dos triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol. O glicerol se encaminhando para o fígado, onde vai ocorrer o processo de gliconeogênese,
e os ácidos graxos livres se encaminhando para os tecidos periféricos, onde vai ocorrer a produção de energia. Lembrando que os ácidos graxos livres, eles circulam na corrente sanguínea associada à proteína albumina. E outra coisa importante é que quase todas as células elas vão conseguir utilizar energia a partir da oxidação dos ácidos graxos, exceto o tecido cerebral e as hemácias. E aqui, só mostrando o metabolismo em cada estado, o metabolismo no estado alimentado, onde vai ocorrer a lipogênese, né, que é justamente a estocagem de triglicerídeos tanto no fígado como no tecido adiposo, além também da síntese de lipoproteínas a partir dos ácidos graxos. E aqui é o metabolismo no estado de jejum, que ocorre a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, e a beta-oxidação, que ocorre nas mitocôndrias. E por último, falando aqui sobre a cetogênese. Entendendo primeiro o contexto, é bom a gente saber que a nossa primeira fonte de energia que a gente vai utilizar é a glicose. Só que existem alguns casos onde a glicose não vai estar disponível para a gente e a gente vai precisar usar outra fonte de energia, que no caso vai ser a gordura que está armazenada. E em que situações são essas? Justamente quando você está num jejum prolongado, muito tempo sem se alimentar, você não vai ter glicose disponível, então vai ter que ocorrer a degradação dos triglicerídeos, ou então no caso das pessoas que possuem diabetes. Por quê? Porque não vai ter o hormônio insulina. E o hormônio insulina ele é importante para o transporte da glicose que está no sangue para as células. Sem esse hormônio isso não vai ser possível, então vai ser como se a glicose não existisse, porque o corpo não vai conseguir utilizar ela como fonte de energia. Então, nesses dois casos, principalmente, vai ocorrer uma degradação dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. E aí vai ocorrer um excesso de produção de ácidos graxos, porque vai estar sendo quebrado e vai ocorrer muita produção de ácidos graxos. Os ácidos graxos, como eu já tinha mencionado, eles vão para os tecidos periféricos e para o fígado, para ocorrer todo aquele processo de beta-oxidação. A cetogênese ela vai acontecer no fígado. Os ácidos graxos, quando eles chegarem lá no fígado, eles vão para mitocôndrias, vai ocorrer aquela série de reações, que é a beta-oxidação, e vai ser produzido algumas substâncias, que é o grupamento acetil-CoA. Como tem muito ácido graxo, vai ter muito acetil-CoA. Mais acetil-CoA do que o fígado precisa para o metabolismo dele intrínseco. Então, vai ser produzido mais acetil-CoA do que o fígado precisa. Então, vai sobrar muito acetil-CoA e esse excesso de acetil-CoA vai formar outras substâncias que vão ser os corpos cetônicos. Por exemplo, o ácido acetoacético ele é justamente a condensação de 2 acetil-CoAs. E aqui já é considerado um corpo cetônico. E a partir dessa substância ele pode ser reduzido, formando o ácido hidroxibutírico, ou então ele pode perder uma molécula de CO2 formando a acetona. Essas 3 substâncias elas são consideradas corpos cetônicos. Só que só o ácido acetoacético e o ácido hidroxibutírico que ele pode ser usado como fonte de energia. A acetona ela vai ser uma substância muito volátil, então ela vai ser eliminada pela expiração nos pulmões, que é até o que dá aquele hálito cetogênico, que muitos profissionais usam até como sinal para saber se a pessoa está com cetose ou não. Então, assim, só frisando que qual é a principal função dos corpos cetônicos? É justamente servir como fonte de energia para o cérebro em caso de jejum, mas eles também servem como fonte de energia para outros tecidos, mas principalmente para o cérebro nesses casos de jejum prolongado. Além disso, é bom a gente saber o papel dos hormônios na cetogênese. Por exemplo, o glucagon, que é o hormônio predominante nos casos de jejum, ele vai aumentar significativamente a retirada dos ácidos graxos do tecido adiposo. Assim como os glicocorticoides, lembram que nos slides anteriores eu falei do efeito cetogênico? É justamente isso, porque ele vai aumentar ainda mais esse processo de degradação dos triglicerídeos, a retirada de ácidos graxos do tecido adiposo, então aumenta ainda mais a produção de ácidos graxos. Então, nesse sentido, os hormônios vão estimular a cetogênese, quando em excesso. Essa imagem, só para ilustrar o que eu acabei de falar, né? Os ácidos graxos livres chegando no fígado, ocorrendo todas aquelas reações, que é a beta-oxidação, se transformando em acetil-CoA. O excesso de acetil-CoA vai acabar transformando em algumas substâncias, como acetoacetato. O acetoacetato ele vai poder ser reduzido
se transformando em hidroxibutirato. Essas duas substâncias são consideradas corpos cetônicos e vão servir como fonte de energia. À medida que elas vão circular na corrente sanguínea, o acetoacetato ele pode perder uma molécula de CO2, se transformando em acetona. A acetona ela vai ser uma substância muito volátil, então ela vai ser eliminada na expiração pelos pulmões. E aqui dando o exemplo dos tecidos periféricos, aqui dá o exemplo do músculo, e as substâncias servindo como fonte de energia. É muito importante a gente lembrar também da questão dos hormônios. Alguns hormônios em excesso vão estimular esse processo de cetogênese, justamente porque eles estimulam o processo de degradação, liberando mais ácidos graxos, que vai ser o glucagon, a adrenalina, os glicocorticoides. Então, é bom que a gente esteja atento a esses hormônios também. Enfim, sobre essa parte da cetogênese é basicamente isso. Pronto, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho essa parte dos lipídios. Mas caso vocês não tenham conseguido assimilar direito ou tenham qualquer dúvida, não deixem de falar com a gente, que é muito importante tirar todas as dúvidas, certo? Muito obrigada!